Boa tarde a todos, que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus possa se fazer em nossos corações nesse momento. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso trabalho de aprendizado. E dessa forma, para a nossa harmonização, nós vamos ler a mensagem número 11 do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Glorifiquemos, onde Emmanuel irá comentar a carta de Paulo aos Filipenses em seu capítulo 4, versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo o sempre. Emmanuel então comenta: quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu, formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia largata que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em nossas dificuldades e sombras, que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. E é dessa forma, amigos, que eu aqui, juntamente com cada um de vocês, cada coração, vamos então aproveitar a oportunidade de junto podermos meditarmos e estudarmos, aprendermos, aprofundarmos um pouco mais a nossa visão, nosso entendimento em torno das leis divinas, em torno dos ensinamentos de Jesus. E é dessa forma, Mestre, com o nosso coração aberto, com as nossas mentes sempre atentas, que nós estamos aqui reunidos, buscando mais um pouco nos aprofundar nesse entendimento da nossa vida, buscarmos entender tudo aquilo que nos acomete, tudo aquilo que colhemos enquanto plantamos e que possamos, através, Senhor, do aprendizado, termos força e coragem para seguirmos em frente, sempre, Senhor, com o coração sempre aberto, serenos, confiantes, sempre no apoio, sempre na providência divina. Querida mentora Alta de Souza, queridos amigos espirituais trabalhadores da nossa casa, é dessa forma que nós estamos aqui, buscando a renovação. E é dessa forma também, Pai, e vós sabeis de cada um de nós, porque vós sois a fonte das nossas vidas, porque sois, Senhor, a essência que trazemos em nós. Então, sabeis de cada dificuldade de cada um de nós. E é dessa forma que pedimos, então, que possamos iniciar o nosso estudo, buscando, Senhor, em vós o entendimento e a sustentação para que nós possamos, em firmes, caminharmos na vossa direção, Senhor. Pedimos, então,
em nome de todos os nossos amigos espirituais, em nome de Alta de Souza, em teu nome, Mestre querido, mas acima de tudo, Pai, que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós temos para desenvolver hoje o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da vida espiritual. E vamos iniciar então esse capítulo 6, né? Que fala dos espíritos errantes, questões 223 até a questão 233. A questão 223, Kardec vai falar exatamente para a nossa compreensão o que seja espíritos errantes. Ele vai perguntar à espiritualidade superior. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? E a resposta dada pelos espíritos superiores é a seguinte: algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza quase de todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é a dos espíritos ou dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, nessa primeira questão, Kardec traz para nós, através da sua pergunta, a elucidação, sobre a necessidade de reencarnarmos ou não imediatamente após a nossa desencarnação. Já tivemos até uma novela há algum tempo atrás na Globo que deixava essa dúvida, onde ali o espírito, após a sua desencarnação, morta por um tiro, assassinada por um tiro, e ela retorna imediatamente a reencarnar na superfície da Terra. Então vamos compreender que nos mundos superiores essa reencarnação ela é quase sempre imediata. Mas vamos falar de nós, Vamos falar de nós, espíritos ainda imperfeitos, que trazemos ainda a necessidade de retornarmos à superfície da Terra, ou melhor, de retornarmos a um corpo material, porque podemos reencarnar em outros mundos, não tem essa necessidade de termos que reencarnar somente na Terra. Poderemos reencarnar em outros mundos de acordo com a nossa necessidade de progresso. Então, nós vamos buscar também entendimento no livro Depois da Morte, de Leon Denis, quando ele vai falar da erraticidade no capítulo 34. Ele diz que enquanto as almas desprendidas das influências terrenas, almas que se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem perfeita igualdade e completa necessidade, nós, espíritos ainda, inferiores, espíritos que ainda não podemos domar as nossas paixões, levamos uma vida errante, desordenada e que, sem trazer sofrimentos, deixa-nos, contudo, mergulhados na incerteza, na inquietação. É a isso que podemos chamar, ou é a isso que chamamos de erraticidade. É a condição da maioria de todos nós, espíritos, que vivemos na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Vivemos então, após a nossa desencarnação, numa condição de espíritos necessitados de um grande aprendizado, e vamos aproveitar então da erraticidade de vivermos
buscando, através dos estudos, através das necessidades mesmo do sofrimento, de podermos nos melhorar, de entendermos aquilo que nós deixamos para trás, de termos errado, de termos infringido as leis de Deus, temos ainda a necessidade da reencarnação. Então, quanto às nossas qualidades íntimas, espíritos que somos, né? Somos de diferentes ordens e percorremos sucessivamente à medida que nos depuramos, né? Essas diferentes ordens que estão lá, mas nas questões anteriores, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala, né, das categorias, das classes dos espíritos. Como estado, nós podemos estar encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, num mundo qualquer, ou errantes, quer dizer, desligados do corpo material, esperando nova encarnação, para cumprirmos então a nossa tarefa de nos melhorarmos. E os espíritos errantes, eles não formam nenhuma categoria especial. Os espíritos superiores, eles nos trazem esse entendimento através das questões que Allan Kardec vai trazendo, as perguntas que ele vai fazendo aos espíritos superiores. E eles vão nos esclarecendo, dizendo que, nesse caso, trata-se de um dos estados em que se podem encontrar os espíritos, quer dizer, desencarnados, quando nós estivermos, então, né, na erraticidade, formando essa, né, não formando uma categoria especial, mas então de um estado, né, o estado errante, né, o estado da erraticidade não vai significar para os espíritos a inferioridade, né, porque nesse estado nós podemos encontrar espírito de todos os graus. Então, todo espírito que não está encarnado é por isso mesmo um espírito errante. Salvo os espíritos puros, é claro, né? Que não devendo mais passar por encarnações, por estar em seu estado definitivo, então não passam mais pela erraticidade. Então, sendo a encarnação um estado transitório, a erraticidade é realmente o estado normal dos espíritos. E esse estado não lhes é forçosamente uma expiação, nos esclarecem os espíritos superiores. Nesse estado, né, podemos ser felizes ou desventurados, conforme o nosso grau de elevação e o bem ou o mal que praticamos enquanto aqui estivemos na carne. Então, nós vamos vindo, né, com esses esclarecimentos e na questão 227, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores de que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós encarnados. Os espíritos vão responder a Kardec dizendo que estudam seu passado e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Enquanto nós estivermos, meus irmãos, nessa condição de espíritos errantes, né, quando voltarmos à pátria espiritual, nós então vamos buscar, através dos estudos, através dos discursos desses homens esclarecidos, né, os conselhos dos espíritos mais elevados, e dessa forma buscando então nos melhorar, porque na erraticidade podemos também nos melhorar, buscando justamente, né, a compreensão das leis de Deus e a melhor maneira
de quando retornarmos ao corpo de carne, nos conduzir aqui, até atingirmos a condição da pureza espiritual. Então vamos estudar o nosso passado, tudo aquilo que fizemos, né? Dentro daquela consciência que temos, buscarmos os meios de nos elevarmos, observarmos tudo, os lugares que percorremos, tudo aquilo que fizemos, para daí tirarmos as lições, compreendendo melhor o que nos falta para podermos nos elevar. Kardec também vai buscar, na questão 228, quando ele pergunta: os espíritos conservam alguma das imperfeições humanas? Então, ao desencarnarmos e ao adentrarmos ao mundo dos espíritos, nós vamos levar conosco as imperfeições, tudo aquilo que vivemos aqui e desenvolvemos. Os espíritos superiores vão dizer que aqueles espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório carnal, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Ao desencarnarmos, meus irmãos, nós vamos retornar ao mundo espiritual, tal qual vivemos, da mesma forma. Levaremos para a espiritualidade, para o mundo maior, o que somos. Se nos melhoramos, né? Tudo aquilo que plantamos e colhemos, os vícios, as paixões, tudo levaremos, porque estaremos do mesmo modo. Somente aqueles espíritos, né? Os espíritos que atingiram a primeira ordem realmente são aqueles que não mais levam essas imperfeições, porque estão purificados. Por isso, os espíritos, na questão 229, vai dizer para nós que nesse mundo, que nós temos nesse mundo, pessoas que são excessivamente invejosas. E do fato de carregar ainda esses vícios, né, essas imperfeições, vamos acreditar que tão logo deixamos o corpo carnal, perdemos esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo, para os que tiveram paixões bem acentuadas, somos nós, estamos falando de nós. Resta uma espécie de atmosfera que nos envolve, fazendo que conservemos todas essas coisas mais. Porque os espíritos superiores dizem: o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Quer dizer, ainda estamos, né, levando conosco as paixões mais, os vícios. Só por momentos o espírito entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe bom caminho. Então temos essa oportunidade de, quando adentrarmos ao mundo espiritual, que por momentos, pela misericórdia divina, vamos entrever a verdade, para que dessa forma, sendo mostrado a nós essa verdade, possamos então aumentar a nossa vontade de seguir o bom caminho. E podemos progredir, sim, no estado errante. Os espíritos dizem que podemos nos melhorar muito, sempre conforme a essa vontade e o desejo. Mas na existência corporal, dizem os espíritos, que colocamos em prática as nossas ideias que adquirimos no mundo espiritual, quando nós percebemos aquilo que nos falta ainda para nos melhorarmos. Kardec pergunta se os espíritos errantes são felizes ou infelizes. E a resposta é mais ou menos, de acordo com os méritos. Eles dizem que os espíritos sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. Então,
com tudo isso que estamos vendo, né? Percebendo através desses esclarecimentos, nós vamos entendendo que podemos escolher a nossa felicidade, ou podemos escolher a infelicidade, porque é tudo de acordo com a nossa vivência, com aquilo tudo que aqui praticamos. Podemos, ao retornar e vivermos nesse estado errante, sermos mais ou menos, né, felizes, né, sermos infelizes, porque vamos sofrer de acordo com aquilo que aqui vivemos. Os espíritos superiores dizem que no estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e é então que procura os meios de alcançá-lo. Então, no mundo espiritual, podemos buscar o estudo, podemos buscar a convivência daqueles espíritos que já entendem o que precisam para superar, né, a matéria, esse entrave, né, que nos prende ainda a esse círculo das reencarnações. Buscarmos então o entendimento. E Kardec ainda tem como resposta, como elucidação, quando os espíritos superiores respondem, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele, para o espírito, uma punição. Então temos que obedecer essa lei divina, né? Nada se faz segundo a nossa vontade, porque como espíritos imperfeitos ainda precisamos andarmos conforme as nossas necessidades, para que possamos então irmos passo a passo, alcançando então, né, esse entendimento maior, e dessa forma podermos então escolhermos a maneira como queremos reencarnar, como queremos voltar, conforme espíritos que já alcançaram esse entendimento escolhem vir, né, em corpos defeituosos, com dificuldades extremas, para que dessa forma possam, dentro de todas as dificuldades, ir se purificando, né, através do sofrimento. Como nós vemos, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, o depoimento do menino Marcel, né? O menino do número 4, que está lá em seu depoimento, que vem sofrendo de idiotia, num sofrimento muito grande, preso a um corpo todo defeituoso, para que dessa forma ir então, né, purificando, para que ele possa seguir caminhando como um espírito já de uma determinada envergadura espiritual. Então, ajudar-nos através dos seus depoimentos, da sua vida como espírito, ajudando a todos nós a nos dar força e coragem para então buscarmos esse momento, né, em que nós vamos realmente estarmos de frente a frente conosco mesmo, com a nossa própria consciência, que é o nosso juiz, né? Que eu sempre chamo do espelho da verdade, que é a nossa própria consciência, onde estão as leis divinas. E Kardec prossegue em sua jornada de entendimento, buscando agora, na questão 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Os espíritos dizem que conforme, depende, né? Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou a outro mundo do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Esse objetivo para o qual deve voltar-se, pois do contrário jamais se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder
habitá-los mais tarde. Então, nós podemos sim, né, dependendo daquilo que necessitamos, entrever os mundos melhores, para que nós possamos, dessa forma, buscar, né, nos melhorarmos. É um incentivo que Deus nos dá para que possamos, né, através do desejo de nos melhorar, né, para nos tornarmos dignos, né, de uma felicidade sim, aí de desfrutarmos e de podermos habitar esse mundo mais tarde. Nós vamos ver, meus irmãos, nós temos vários depoimentos de vários espíritos. Em um livro, a Carta de uma Morta, psicografia do Chico, onde a mãe, né, dele, Maria João de Deus, ela fala, né, ela já é um espírito mais elevado, fala, né, de suas viagens a mundos superiores, fala também, né, da visão que ela tem também dos espíritos que ainda estão numa condição inferior e que sofrem nas regiões, né, onde, através da nossa própria mente, criamos e nos reunimos por sintonia, por afinidade. Ela traz ali depoimentos, né, de situações, né, e que nós veremos quando nós retornarmos ao mundo espiritual. Então é bom estudarmos esse livro também, que vai nos ajudar a nos aprofundar na compreensão, no entendimento do que seja, né, a erraticidade para nós. Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, ele também vai falar um pouco, né, sobre a erraticidade. Nós vamos ver algumas coisas aqui somente para fecharmos o nosso estudo, quando ele diz assim: o espírito adiantado está liberto de todas as necessidades materiais. Para ele não tem razão de ser a nutrição e o sono. Vejamos bem, nós necessitamos ainda, né? Mesmo no mundo espiritual, por estarmos ainda presos à matéria, ainda vamos necessitar de algumas coisas, né? Mesmo fluídicas, no mundo espiritual, conforme nós vemos em o livro Nosso Lar, quando André Luiz fala, né, dele mesmo, da necessidade ainda de se alimentar, né? Aqui ele vai falar ainda, Leon Denis, os espíritos inferiores levam consigo para além do túmulo os hábitos, as necessidades, as preocupações materiais. Não podendo elevar-se acima da atmosfera terrestre, voltam a compartilhar a vida dos entes humanos. Intromete-se nas suas lutas, trabalhos e prazeres, suas paixões e seus desejos, sempre vivazes e aguçados pelo permanente contato da humanidade. Os acabrunham e a impossibilidade de os satisfazerem torna-se para eles causa de constante tortura. E é assim que nós vamos então encerrando o nosso estudo, lembrando de que há sempre a necessidade de buscarmos o estudo, nos aprofundarmos cada vez mais, meus irmãos, no entendimento de nós mesmos, porque tudo aquilo que falamos, falamos de nós. Os espíritos superiores nos trazem todo esse conhecimento para que nós possamos, então, caminharmos na direção de Deus. Que nós possamos ter força, que nós possamos ter coragem. Mesmo passando por adversidades, passando por vicissitudes que são necessárias a nós, porque vivemos num mundo ainda de provas e expiações. A condição, né, do nosso mundo é a condição nossa, necessária para que nós possamos nos melhorar. Caminhamos com força e coragem e agradeçamos nesse momento a Deus, o nosso Pai de infinita misericórdia, pedindo, Pai, que abençoe a todos nós, que abençoe a nossa jornada. Dai-nos força, Senhor, e coragem para que possamos seguir caminhando na Tua direção. Muita paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um.